Pronto. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Deixe tomar assento. Desde já agradeço. Desde já agradeço pela confiança do pastor Paulo, por estar aqui, pelo privilégio de estar aqui adorando a Deus, juntamente com os irmãos. E agora vamos continuar nesse mesmo espírito, em adoração e louvor a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e receber da parte dele a sua palavra, a Sagrada Escritura, nesse propósito que estamos prosseguindo de estudo integral das Sagradas Escrituras. Então estamos caminhando agora para o terceiro estudo, entrando agora em outro grupo de livros. Então demos início aí com o primeiro grupo, denominado Pentateuco. No grupo Pentateuco já estudamos um trecho de Gênesis, capítulo 1. Passamos para o próximo grupo, que foi livros históricos. Estudamos aí algo no livro de Josué. E agora adentramos ao terceiro grupo, que é o grupo dos livros de sabedoria, ou livros sapiensais, ok? Então estamos nos livros de sabedoria. E a abordagem que será feita dentro desse grupo, dos livros de sabedoria, será uma abordagem temática. Então, quando a gente estuda acerca de homilética, a gente vê estruturas de sermão. Então, sermões textuais, sermões expositivos, e no caso aqui estaremos estudando dentro da estrutura do sermão temático. E o tema é a sabedoria bíblica para a vida cristã. A sabedoria bíblica para a vida cristã. Então que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao longo desse importante estudo, e que Ele fale particularmente ao coração de cada um de vocês, trazendo tudo aquilo que é necessário para a vossa edificação e para que você possa estar caminhando no centro da vontade de Deus. Que a palavra de Deus ela entre no seu coração, como Jesus Cristo disse, como águas purificadoras, porque Ele disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus ela entra no meu e no seu coração nesta noite, como águas purificadoras, que estão afastando toda tristeza, que estão afastando todo desânimo, que estão afastando toda preocupação, que estão afastando toda incerteza, que estão tirando tudo aquilo que não pertence à vontade de Deus para a sua vida. Que a palavra de Deus penetre agora, como diz, era uma espada de 2 fios, uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. Abra o seu coração e receba, não a pregação desse vaso de barro, mas sim a palavra de Deus. Nessa noite, somente um adendo, um parênteses que a gente abre aqui. É 31 de outubro, não é? O que é comemorado hoje? O que é comemorado hoje? A Reforma Protestante. Muito bem. A Reforma Protestante é um importante evento. Um evento muito relevante. 31 de outubro de 1517. Ok? Então são 506 anos de uma igreja reformada. Uma igreja que tem uma atitude de reforma. Uma igreja que não se contenta com sabedoria, filosofia e teologias humanas. Uma igreja que busca resgatar o cerne da palavra de Deus para a sua vida. Por isso os princípios, solos Cristos. A salvação não é através do Papa, a salvação não é através de indulgências, a salvação é através da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso que a reforma diz solos Cristos. A reforma diz sola gratia, porque a salvação não é por meio de obras. Ninguém poderá se arrogar diante de Deus ter salvo a si mesmo por meio das suas obras. Por quê? Porque o profeta Isaías diz que as nossas obras diante de Deus, presta atenção, não sou eu que estou dizendo, o profeta Isaías diz: nossas obras são um trapo de imundícia. Então não tem como nós nos salvarmos a nós mesmos. Então nós somos salvos por meio da graça em Cristo Jesus, mediante a fé. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Por isso é sola graça.
Não é por meio de você sair daqui e até certos templos pagar promessas, como eu já fiz, como minha família já fez. Eu estou com um problema na garganta, mas vamos lá, vai intercedendo aí que vai dar certo. É só a graça, é somente através da graça de Cristo Jesus. Só os Cristo, só a graça, só lhe deu glória. A glória é somente para Deus. A glória é somente para Deus. A adoração não é para santos de barro. A adoração não é para imagem de escultura. A adoração não é para supostos santos. A adoração é somente para Deus. Esta igreja permanece em reforma. A reforma não foi feita lá atrás e parou. Nós continuamos numa atitude de reforma, porque a igreja que está aí na nossa volta, muitas delas, infelizmente, estão apostatando, estão caindo em adoração a nomes, em adoração a homens, em adoração a pessoas. Mas a minha e a sua adoração tem só uma direção, tem só um destinatário. Eu e você adoramos, louvamos e exaltamos a um só Deus. Só lhe deu glória, só a Escritura, só a Escritura, só a Escritura. Não é através da Escritura mais Ellen G. White, não é através da Escritura mais livro de Mormon, não é através da Escritura mais o Evangelho segundo Allan Kardec. Não, só a Escritura. Somente a palavra de Deus, somente a palavra revelada, somente a palavra que desce do céu, da parte de Deus para nós, somente a palavra, somente a Escritura. Então nós continuamos na mesma atitude daquele monge que apregoou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e que chamou a igreja de sua época, a igreja institucionalizada, a igreja católica apostólica romana, chamou para um debate. Obviamente eles não tinham nenhum interesse em debater com ele, apenas emitiram uma bula excomungando ele, mas ele permaneceu firme e hoje nós estamos aqui em linha de continuidade e marchando para Jerusalém celestial, abraçando os mesmos princípios. 506 anos já de reforma protestante, ok? Então vamos dar sequência, olhando aqui para o nosso estudo, sabendo que estamos estudando agora um trecho aqui, uma abordagem temática sobre os livros de sabedoria. E os livros de sabedoria têm uma característica peculiar, tem algo especial da parte de Deus para nós, através desse estudo nos livros de sabedoria. Veja, nós vimos aqui, por exemplo, narrativa histórica, que foi dentro do livro de Josué. Então você tem uma narrativa de um contexto histórico que aconteceu em determinado momento da história, e que você toma agora como referencial em relação a algumas atitudes, em relação a alguns exemplos aplicáveis para nós. Então nós fazemos a paráfrase, fazemos a aplicação com relação a algumas posturas que Josué tomou diante daquilo que Deus ordenou ele a fazer, e aquilo que nós devemos tomar diante daquilo que Deus nos ordena a fazer. Então temos aí a situação da narrativa histórica de Josué e a aplicação para nós. Nós vimos acerca da narrativa acerca da criação de todas as coisas e as verdades bíblicas que são aplicáveis para nós. Por exemplo, Deus é o criador de todas as coisas. Por exemplo, Deus é o ponto de partida de tudo. Tudo que existe, existe por causa dele, e tudo depende dele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o todo-poderoso, aquele por meio de quem, da sua palavra, tudo veio a existir. Então nós tomamos para nós verdades que também foram importantes. Agora, em relação aos livros de sabedoria, veja, tudo que é feito no mundo, tudo que é feito no mundo, e que é produtivo, e que é edificante, e que é sábio, tudo que é feito de bom, só tem uma fonte, só tem uma origem, que é Deus. Deus é um incentivador de tudo aquilo que é feito, que é bom. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse em relação às pessoas de sua época: mesmo vós sendo maus, presta atenção, mesmo vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos.
Ninguém, se um filho lhe pedir um ovo, lhe dará uma pedra, ou uma serpente. Ninguém, o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra. Então Jesus Cristo disse: em vocês há ainda algum elemento da imagem e semelhança de Deus, algum elemento que ainda faz com que vocês tenham a moralidade que é perfeita e plena em Deus e que é relativa em nós. Então você vê aí algum resquício da natureza de Deus. Então quando a gente olha para essa situação, para esse texto do Senhor Jesus Cristo, a gente vê refletido muito dessa sabedoria. O que é essa sabedoria? Essa sabedoria é a inspiração do Espírito Santo de Deus, que levou homens e mulheres ao longo da história a tomarem decisões corretas, a terem um pensamento reto, a andarem em conformidade à vontade de Deus. Então os textos que estão ligados aqui à sabedoria, livro de Jó, que é um livro do período patriarcal, é o livro do contexto histórico mais antigo da Sagrada Escritura, mesmo tendo sido registrado posteriormente, mas a narrativa histórica dele está situada até antes de Abraão, período patriarcal ainda. Então você tem livro de Jó, livro de Salmos. O livro de Salmos, por exemplo, é um livro que extensivamente ele está espalhado ao longo de um longo contexto histórico. Existe Salmo de Moisés, mas existe Salmos também da época de Esdras, da época do retorno do cativeiro, de 1440 a.C., mas também de 550 a.C. Então você tem um longo trecho histórico, ao longo do qual salmos foram sendo produzidos. Salmos de Moisés, salmos de Davi, salmos de Salomão, salmos de Asaf. Então você tem diversos salmos, cânticos, que são hinos de louvor e que foram sendo produzidos ao longo da história e registrados por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Como eu já falei, a Sagrada Escritura, ela tem mais de 40 escritores, mas ela tem um só autor, que é o Espírito Santo de Deus, que conduziu todo o processo de registro da Sagrada Escritura. Por isso que ela é teopneustos, ela é soprada por Deus, ela é a única por meio da qual o Senhor fala através dela para a sua vida. A palavra de Deus aberta é a boca de Deus falando com você. Ela é a profecia magna. O Senhor Jesus Cristo garantiu: passa os céus e passa a terra, mas a palavra dele não passa, não cai um jota ou um tio sem que tudo se cumpra. O garantidor do cumprimento da palavra de Deus sobre a minha e sua vida é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e está assentado à destra do Todo-Poderoso. Então nós temos aí nesse conteúdo um conteúdo de sabedoria. O que é essa sabedoria? A sabedoria é o conselho, diferentemente da lei. O que é a lei? A lei é uma ordem. Não darás falso testemunho, não terás outro Deus diante de mim. É um texto de ordem, está dando uma ordem direta. Sabedoria é um conselho. Aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão, por exemplo, falando acerca da própria sabedoria. Então você tem conselhos. Esses conselhos que vêm da parte de Deus para nós, se acatados, poderá produzir sobre a sua vida as bênçãos de Deus. Você quer atrair as bênçãos de Deus para a sua vida? Você quer ser bem sucedido na sua caminhada cristã? Você quer andar diante de Deus e diante das pessoas de cabeça erguida e glorificando o nome do Senhor na sua vida? Absorva para você os conselhos da palavra de Deus. Aí você tem pessoas que vão absorver os conselhos e pessoas que vão ignorá-los. As pessoas que ignoram os conselhos da palavra de Deus são chamados na Sagrada Escritura de tolo. A Sagrada Escritura diz assim, repreende o sábio e ele se torna mais sábio. Agora, tudo que você tenta fazer em relação ao tolo é perda de tempo. Então hoje, quem vai dizer se você é sábio e quem vai dizer se você é tolo é você mesmo.
é diante das suas atitudes perante a palavra de Deus, perante aquilo que a Sagrada Escritura comunica para você, se você absorve isso para a sua vida e se você vai andar conforme o conselho da palavra de Deus. Se você andar conforme o conselho da palavra de Deus, ela vai fazer você prosperar, ela vai fazer você ser feliz, ela vai fazer você ser resistente, você ser resiliente diante das lutas e das tempestades, mas você atravessar do outro lado e cantar o hino da vitória, desde que você absorva para a sua vida a palavra de Deus. O salmista diz, olha o que o salmista diz: escondi a tua lei no meu coração. Para quê? Isso está traduzido lá no Novo Testamento, através da nova lei, que não está escrita mais em tábuas de pedra, mas está escrita diretamente no coração. Paulo diz a mesma coisa que o salmista disse, mas da perspectiva do Novo Testamento: andeis conforme a lei do Espírito, e não cumprireis o que? A vontade da carne. Por quê? A lei do Espírito é a lei de Deus gravada no nosso, no meu e no seu coração. Ninguém precisa vigiar você, não precisa ter uma polícia da religião, não precisa ter pessoas de fofoqueiros de plantão, olhando 24 horas por dia o que você está fazendo, em que rede social você está entrando, com quem você está conversando, onde você está frequentando. A lei do Senhor está escrita no teu coração, na tábua do teu coração, por meio do Espírito de Deus, que se move dentro de você e que diz para você aonde você tem que entrar, da onde você tem que sair, com quem você tem que falar, o que você tem que dizer, como você tem que se posicionar. É o Espírito Santo de Deus que é a lâmpada para os teus pés e é luz para o teu caminho, e faz com que você ande na presença de Deus, glorificando o Senhor aonde quer que você entrar, ensinando você aquilo que Salomão pediu para Deus: me ensina a entrar e sair no meio do teu povo. Essa linguagem está muito ligada ao contexto de época, em que você tem cidades moradas e a porta da cidade. E aí na porta da cidade você tinha os magistrados, por exemplo, que observavam toda a movimentação da cidade. Então Salomão usa a linguagem da sua época: me ensina a entrar e sair. Ou seja, ter um comportamento quando entrar e o mesmo comportamento quando sair. Entrar como vitorioso e sair como vitorioso. Entrar como alguém honesto e sair como alguém honesto. Ou seja, me portar corretamente em qualquer situação da minha vida. E assim poder dizer, como Paulo disse, tá certo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já pensou que é você chegar no final da sua carreira e você poder dizer isso? Por quê? Porque ele guardou no coração dele as palavras de Deus. Veja, eu tenho muitos versículos aqui e a gente vai ver até onde a gente vai chegar. Vamos lá, vamos comigo. Esse material está disponível com o pastor Paulo e qualquer um pode ter acesso desse estudo aqui, os textos que foram selecionados para o estudo, tá? Então a gente vai caminhar aqui ao longo de alguns versículos. Primeiro é Salmo 139. Salmo 139, versículos 13 a 16. A versão é NVI, é um pouco diferente, mas dá para entender completamente, de forma clara. Veja só, Salmo 139, versículos 13 a 16 é a primeira verdade que o Espírito Santo de Deus comunica para nós através do texto de sabedoria. Olha só que coisa maravilhosa para você, ó. Tu criastes o íntimo do meu ser. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste como um tecido que está sendo produzido. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. E teceste no ventre da minha mãe. Alguns dizem que uma pessoa só é um ser humano depois que nasce. Pensa que a pessoa, quando está ainda como uma matéria informe, dentro do ventre da mulher, inclusive algumas bradam até, meu corpo, minhas regras. Isso funcionaria muito bem se a criança fosse um apêndice do seu corpo. A criança não é o seu corpo. A criança é um outro corpo. São outros cromossomos. É um outro tipo sanguíneo. É um outro material genético dentro
do útero daquela mulher. Não é o corpo dela, é outro corpo. Então, quando as pessoas arrumando desculpa para justificar assassinato, porque aborto é assassinato, elas querem colocar que a pessoa só é um ser humano depois que nasce. Só que a palavra de Deus contradita isso flagrantemente. Você pensa que Deus cuidava de você só quando você nasceu e cresceu? E quando você começou a fazer escolhas na sua vida? E quando você começou a usar as roupas que você usa e fazer as coisas que você faz? Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Deus conhece você desde o momento que você ainda estava sendo tecido, em que você ainda estava sendo construído. Não dava para discernir o que é olho, o que é braço, o que é orelha. E Deus já conhecia você, e Deus já olhava você, e Deus já cuidava de você, e Deus já se interessava por você, e Deus já construiu um plano salvífico para você através do seu Filho amado. O Senhor não está atrás de você somente quando você cresceu e somente quando você começou a tomar suas decisões. O Senhor já conhecia você desde o ventre da sua mãe. Enquanto você ainda nem sabia que existia, Deus já olhava por você. Deus já conhecia você. Eu te louvo. Pelo quê? Porque Deus me deu uma casa? Porque Deus me deu um carro? Porque Deus me deu um relógio? Porque Deus me deu dinheiro? Não, tudo isso é muito pouco. Tudo isso é nada. Tudo isso é pó. Tudo isso se desfaz. Eu te louvo, como diz o salmista aqui, porque me fizeste de modo especial e admirável. Porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O salmista louva a Deus, porque Deus o conhecia quando ele nem imaginava quem ele era, quando ele não tinha nem consciência acerca de si mesmo. E o salmista diz: eu te louvo por isso. Eu te louvo porque o Senhor é meu Deus. Antes mesmo de eu ter consciência acerca de mim mesmo, antes mesmo de eu cometer os erros que eu cometi, o Senhor já sabia, o Senhor já conhecia, porque Deus é presciente, porque Deus tem o conhecimento de toda a história, e o Senhor já havia preparado um plano para mim e para você. O Senhor te conhece, e não é de ontem. O Senhor te conhece antes mesmo que você tivesse noção de quem você é. Louva, adora, glorifica, exalta a esse Deus que te conhece melhor do que você mesmo. Isso aqui é sabedoria. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele teve esse vislumbre, e ele comunica para nós essa sabedoria e nos ensina quais são os motivos certos pelos quais temos que louvar a Deus. Nós não temos que louvar a Deus por motivos utilitaristas, por motivos materialistas, mas porque o Senhor nos conhece desde antes de nós estarmos formados. Você tem motivos para glorificar e exaltar e adorar o teu Deus, porque Ele te conhece. E alguns podem pensar que são desprezados, que são esquecidos, que não são amados, que não são importantes. E a palavra de Deus contraria esse pensamento maligno da tua mente, e ela corrige agora esse pensamento maligno, e ela diz: você é importante para Deus. Aleluia. Você é importante individualmente para Deus. Dentro de todo esse universo, dentro de todas essas galáxias, dentro de todas essas constelações, você é importante individualmente para Deus. Você abre sua boca e Deus discerne, dentre esses bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus discerne a tua oração, e Ele sabe aquilo que você precisa. Será que você tem motivo para glorificar e exaltar a esse Deus que te conhece? Você vai voltar para casa de outra maneira.
entendendo o cuidado que Deus tem sobre a sua vida, entendendo a importância que Deus tem em relação a você. Muitos querem dizer que não, muitos querem dizer que o homem é apenas um número, que o homem é apenas um objeto, que o homem é apenas um pedaço de carne. Não, você é o alvo dos planos e projetos de Deus. Você é o alvo do interesse de Deus. Deus se interessa individualmente por você. Então o salmista nos leva a uma adoração que nós não conhecíamos. E não somente isso, antes de nós nascermos, Deus já tinha todo esse interesse em relação a nós. E depois que nós nascemos e nós estamos fazendo nossa caminhada ao longo da vida, muitas das vezes não é lugar aqui de nós mentirmos nem sermos hipócritas. Muitas das vezes nós sentimos que estamos sem orientação, sentimos que estamos confusos, que estamos perdidos ao longo das decisões que precisamos tomar. Mas o salmista também já sentiu isso, o salmista também já passou por essa situação. E em relação a isso, eu convido você agora para ir para o Salmo de número 25. Eu vou ler o Salmo 25, vou ler o Salmo 23 e vou ler o 121. É um passeio pela Bíblia. Anota aí, depois você lê em casa. Olha só, porque se eu for esperar você chegar em cada um, a gente não chega no final. O salmista diz em relação àqueles que estão confusos, em relação a decisões que precisam tomar: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. No Salmo 23:6, ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Agora o Salmo 121, olha o que ele diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então o salmista, através desses textos aqui, ele deixa muito claro para nós que Deus, ele nos oferta e nos oferece uma possibilidade de andarmos de acordo com a sua vontade, de andarmos de acordo com o seu querer, com o seu plano para a nossa vida, de andarmos no centro da palavra de Deus. Agora, como que o salmista chegou nisso? Veja, quando você cresce, tudo que você quer é ser dono do seu nariz. Sempre tem essa situação, como se a pessoa não fosse, né? Então ela quer ser dona do seu nariz. Claro que isso é, né, uma metáfora falando acerca de ter domínio sobre sua própria vida, suas decisões. A pessoa quer ser dona do seu nariz, para quê? Para tomar suas decisões erradas e quebrar sua cara por culpa própria. Então as pessoas lutam para ser dona do seu nariz, e o salmista também já passou por isso, de tomar suas decisões erradas e também quebrar a cara, e também ter que voltar atrás, ter que pedir perdão, ter que recomeçar. E quando ele passa por essa experiência, o que ele sente, o que ele é induzido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus a fazer? Ele volta-se para Deus e diz: Senhor, mostra-me os teus caminhos, mostra-me, Senhor, o que? As tuas veredas. Quando a gente olha para o apelo que o salmista faz para Deus, pedindo para que o Senhor o ensine as suas veredas, nós temos a justa medida de qual deve ser a nossa atitude diante de Deus, em relação às nossas vidas. Você já parou para pedir orientação a Deus com relação às suas decisões? Com relação às coisas que você vai ter que decidir ao longo da sua vida, as escolhas que você vai ter que tomar? Quando você começa a experienciar as situações da vida e ver as dificuldades, e ver a importância e as consequências que as decisões tomadas têm sobre a vida, você faz como salmista: Senhor, ensina-me quais são os teus caminhos, quais são as tuas veredas, o que o Senhor quer para a minha vida. E aí você se lembra daquilo que o profeta, que Deus diz através dos profetas: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de guerra, de bem e não de mal, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Enquanto que nós temos apenas uma visão parcial sobre a vida, Deus é eterno e tem uma visão perfeita sobre todas as coisas. Então nós precisamos nos submeter à vontade de Deus.
vontade de Deus, muitas das vezes, ela entra em conflito com a nossa vontade. João Batista viu isso. João Batista viu isso quando estava preso, e ele esperando chegar ao juízo, que ele havia profetizado, que havia pregado, que o machado está posto à raiz das árvores. Olha que negócio sério. O machado está posto à raiz das árvores. Ele tem na mão a pá de parar a eira, recolherá o trigo no celeiro, queimará a palha no fogo. João Batista diz: o juízo é para já, o juízo é para agora. E ele aguardando, e cadê o juízo? E cadê as trombetas do Apocalipse? Cadê o juízo? E os dias passando, ele se irrita com esse negócio, ele chama lá os seus seguidores e fala: vai lá em Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como eu disse. Vai lá nele, pergunte para ele se ele é o Messias que havia de vir. Olha a pergunta. Já parou para pensar nessa pergunta? Você talvez não admita, talvez eu não tivesse coragem de admitir, mas a gente já se fez essa pergunta em algum momento. Será que eu tomei a decisão certa na minha vida? Quando eu andava por aí pintando, bordando, aprontando, fazendo tudo, parece que era mais fácil. Será que eu tomei a decisão certa para a minha vida? E João Batista chega a esta encruzilhada, e ele manda perguntar: és tu o Messias que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Jesus não se escandaliza com isso. Jesus não se escandaliza com as minhas dúvidas. Jesus não se escandaliza com a minha fragilidade, com a minha fraqueza. Ele já sabe da tua necessidade. Ele já conhece a tua necessidade. Ele já conhece as tuas fraquezas. Ele já conhece as tuas dúvidas. Não há nada que você possa esconder dos olhos de Deus. Como o salmista disse: ainda que colocasse minha cama no abismo, lá o Senhor está. Ainda que eu levasse para um alto monte, não poderia me esconder de ti. Não há lugar onde você possa se esconder dos olhos de Deus. Então o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Não há nenhum constrangimento você colocar diante de Deus as suas dúvidas. E João Batista assim o fez, e Jesus não escandalizou. Jesus disse: olha, vem cá, olha aqui, ó. Os leprosos são limpos, os aleijados são curados, tá certo? Os cegos são restaurados à visão. E bem-aventurado aquele que não escandalizar em mim. Ou seja, a agenda de Deus não vai atender às suas demandas. É somente você fazer aquilo que Deus mandou você fazer e esperar com paciência o tempo de Deus. Você entendeu? Deus não vai mudar a programação dele porque eu estou com pressa. Deus não vai mudar a programação dele porque eu acho isso ou porque eu acho aquilo. Jesus disse para João Batista: você já fez o que você tinha que fazer, perfeito, agora espera o tempo de Deus. Espera a dispensação do tempo de Deus. Por quê? Porque é tempo de pregar, porque é tempo de curar, porque é tempo de restaurar a visão cega, porque é tempo de libertar o cativo, porque é tempo de curar enfermidades, é tempo de anunciar a bendita salvação através do Evangelho, as boas novas de salvação. Nós temos que esperar o tempo de Deus e temos que nos submeter à sua agenda para a nossa vida. Assim o salmista diz: Senhor, vamos fazer o seguinte, mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Ou seja, entrega na mão do Senhor a tua vida, entrega na mão do Senhor os teus projetos, entrega na mão do Senhor os teus anseios, porque vai acontecer isso que ele fala em Salmo 23:6: a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Quando? Quando eu entrego meus caminhos ao Senhor. Se eu entrego meus caminhos ao Senhor e eu ando conforme a sua vontade, a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão. E ele conclui, Salmo 121: o Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Maravilhoso. Então temos aqui o salmista se deparando com essa situação na qual ele entregou seus caminhos ao Senhor. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, e é outro aspecto que eu quero abordar aqui, isso não é garantia que você não passará por tribulações. Por quê? Porque Deus tem o seu caminho no meio da tormenta, como diz o profeta. E por que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta? Veja, o Senhor, quando tirou Israel do Egito,
Você já percebeu que quando Deus levantou Moisés para tirar Israel da escravidão do Egito, algumas coisas aconteceram. Primeiro, com Moisés tentou resistir: Senhor, não, manda outro, escolhe outro. Só que o plano e o projeto de Deus era com ele. Então o que é que Deus fez? Deus se manifestou primeiro de uma forma tranquila, pacífica, mas quando Moisés começou com recusa, Deus mostrou a sua ira, Deus mostrou a sua autoridade. Por quê? Porque eu e você somos servos e servas de Deus. Quem manda sobre a minha e sobre a sua vida é Deus, que está sentado no alto sublime trono. Então o Senhor respeita o livre-arbítrio, sim, mas acima do livre-arbítrio está a soberania de Deus. Então Deus sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Assim como um pai em relação ao filho, o pai dá certa liberdade para o filho, mas o pai sabe o que é melhor para o seu filho. Então existem situações em que o pai, ele vai impor uma decisão sobre a vida do filho. Por quê? Porque é o melhor para ele. Naquele momento ele não vai entender, mas posteriormente ele vai ver que a decisão do pai ou da mãe era melhor do que aquilo que ele queria fazer. Então Deus também nos trata dessa forma. E Deus fez isso em relação a Moisés. Falou: não, é você mesmo, você vai. E ele foi. E quando ele foi, Deus ordenou ele que fosse até o faraó. E faraó resistiu durante certo tempo. Não resistiria tudo que resistiu. Deus, na verdade, endureceu o coração dele. Para quê? Para que Deus mostrasse todo o seu juízo, todas aquelas pragas que haveriam de cair sobre o Egito. Por quê? Cada praga que Deus derramava sobre o Egito estava envergonhando uma certa deidade. O Nilo era considerado um deus para o Egito. Deus fez o Nilo se tornar em sangue. Os egípcios tinham outras deidades, como o sol. Deus escureceu o sol. Os egípcios tinham outras deidades, e cada uma delas foi caindo diante do juízo de Deus. Todo aquele processo estabelecido por Deus era um processo evangelístico, era um processo apologético. Tanto que quando Israel saiu também um vulgo junto com ele. Por quê? Porque viram todas as manifestações poderosas do Deus que está reinando sobre todo o universo. Então, quando Deus começou a operar aqueles milagres, aqueles sinais, aqueles juízos, o que aconteceu em relação a Israel? Israel começou a padecer ainda mais. O faraó foi lá e proibiu que eles tivessem palha para fazer os tijolos. Ficou mais difícil o trabalho. O faraó endureceu a vida deles. O faraó tornou a vida deles quase impossível. Por quê? Porque tudo aquilo estava na agenda de Deus. Tudo aquilo estava no processo que Deus estava desenvolvendo para que o seu povo estivesse pronto para a saída. Eu digo para vocês, Deus tornou a vida de Israel no Egito insuportável. Para quê? Para que eles não tivessem nem saudade de lá. E eu digo para você, não é diferente na nossa vida, meu irmão. Não é diferente. Deus tem um processo comigo e com você. E esse processo é um processo individualizado. A prova que você passa não é a prova que eu passo. A prova que Deus dá para a irmã não é a prova que Deus dá para o jovem. A prova que Deus dá para o jovem não é a prova que Deus dá para o pastor. Deus tem um processo específico e individualizado com cada um de nós. Por quê? Porque Deus sabe em tudo aquilo que Ele tem a trabalhar, em tudo aquilo que Ele tem a desenvolver, a aperfeiçoar, para que a bênção de Deus venha sem medida. E para que quando a bênção chegar, nós glorifiquemos o Senhor em todas as coisas. Então Deus endureceu a vida de Israel no Egito. Para quê? Para que eles tivessem desejo de deixar aquela terra. Assim também Deus faz em relação à nossa vida. Quando nós precisamos passar por mudanças, quando Jesus fala acerca disso, ele usa o exemplo da agricultura. Ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é quem? Lavrador. O que é esse lavrador? É a pessoa que cuida. Como é que ele cuida? Ele vem na árvore, ele traz lá os seus instrumentos, e ele vai fazer o que em relação àquela árvore? Ele vai limpar. Como é que ele limpa? Cortando. Cortando o que, pelo amor de Deus? Aquilo que não faz parte da árvore. São plantas invasoras que se grudam ali na árvore para sugar a seiva, e aquilo enfraquece o fruto. Pegou? Então o Senhor é o lavrador sobre a mim e sobre a sua vida nessa noite.
Está doendo o processo? Aguenta. Está difícil? Pede graça. O Paulo disse nas suas cartas: o Senhor tira de mim este espinho. E o Senhor disse: não vou tirar. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Está doendo, está sofrendo, está chorando. Sofre na presença de Deus. Chora na presença de Deus. Permanece na presença de Deus. Ele está limpando, Ele está tratando, Ele está tirando aquilo que não pertence. Ele está tirando aquilo que não é para a sua vida, para que você produza mais fruto, para que o seu fruto seja aperfeiçoado. Então o salmista, ele entendeu. Aqui, ó, eu quero ler agora Salmo 104, que está relacionado. 104, 37, olha só o que diz: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei o meu Deus enquanto eu viver. Esse é o 104. E o 37, 7: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso nem com aqueles que maquinam o mal. Temos aqui o salmista assumindo a postura. Qual é a postura? A postura de louvar a Deus, mesmo num processo que estamos passando. A postura de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de adorar a Deus, de permanecer fiel a Deus, mesmo no meio de toda dificuldade. E nós temos a situação na qual, muitas das vezes, algumas pessoas ao nosso redor estão passando por uma situação muito mais fácil, estão vivendo uma vida mais tranquila, estão vivendo uma vida mais sem dificuldades, e a gente olha para a situação e fica indignado. Como é que pode? Eu sou servo de Deus, sou serva de Deus, passando por dificuldades, passando por lutas, e essa pessoa é ímpia e tem toda essa facilidade. Eu digo para você, o processo que Deus tem sobre a minha e sobre a sua vida é para o nosso aperfeiçoamento. Mas muitas das vezes, aquele ímpio que você vê tendo uma vida que supostamente é uma vida fácil, na verdade, o cuidado de Deus não está sobre ele. O cuidado de Deus não está sobre ela. E pelo cuidado de Deus não está sobre ele, não está sobre ela, por ele ou ela ser amigo do mundo, a Bíblia diz: aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Quem é amigo do mundo é aplaudido pelo mundo. Quem é amigo do mundo é recebido pelo mundo. Quem é amigo do mundo é louvado pelo mundo. Quem é amigo do mundo tem acesso a tudo aquilo que é do mundo. Por quê? Porque ele é amigo do mundo. Só que, sendo amigo do mundo, ele está em antagonismo com Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo e seu sistema jazem no maligno. Mas aquele que se constitui em amigo de Deus torna-se automaticamente inimigo do mundo. Jesus Cristo disse: o mundo não vos ama. Por quê? Porque você era dele, mas você foi comprado com o sangue derramado na cruz do Calvário. Como o apóstolo disse, você não foi comprado com ouro e com prata, você foi comprado com o precioso sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Ele pôs o selo da promessa, o selo da predestinação sobre a sua vida. O mundo olha para você e vê uma coisa que eles não entendem, e eles não gostam daquilo que eles veem em você, porque eles veem em você a presença maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. Ele vê o Espírito Santo de Deus em você, e eles sabem que eles não têm o Espírito Santo de Deus. Por isso que eles não têm a paz que excede todo entendimento. Você pode passar pela luta que for, mas o Senhor é contigo em todas essas situações. Se passar pela água, não te submergirá. Se passar pelo fogo, não te queimará, e nem a sua chama arderá em ti. Você tem paz no vale, você tem paz em qualquer situação, porque você tem o Espírito Santo de Deus, que ao mundo não pode ser dado, mas ele é dado em você. Você se tornou templo e morada. Por quê? O sangue de Jesus Cristo te purificou. O sangue de Jesus Cristo te purificou. O sangue de Jesus Cristo te purifica hoje. O sangue de Jesus Cristo te purifica agora de todo o pecado. Mesmo que você tenha pecado, o sangue de Jesus Cristo te purifica
de todo o pecado. Aí você sente o Espírito de Deus se mover dentro de você. Aquele mesmo Espírito de Deus que se moveu no princípio de todas as coisas, que diz, ele paira sobre a face das águas. O Espírito de Deus é a energia que movimenta todo o universo. Ele é o Deus que reina sobre todas as coisas. Ele é aquele que apartou a Barnabé e a Saulo para a obra que ele tinha chamado. Ele não é uma energia, ele não é uma força ativa, ele é Deus, ele é Senhor, ele é uma pessoa, e ele está em mim, e ele está em você, e o mundo não pode recebê-lo, mas ele foi dado a mim e a você, ele está em nós, e é por isso que nós estamos firmes na presença de Deus. Eu quero ler alguns últimos textos aqui para fechar, que o horário já deu, então eu vou dar um salto aqui para... que eles não são muito famosos em pregação, mas eles são muito apropriados para esse momento aqui. A gente está fazendo o quê? A gente está estudando a palavra de Deus, então a gente tem que ter contato com esses textos aqui. Veja só, dentro do livro de sabedoria, eu quero ler livro de Eclesiastes primeiro. Eu quero ler em Lamentações 3:24 primeiro. Lamentações 3:24, olha só a sabedoria da parte de Deus. Olha só, Lamentações 3:24. Quem já viu ler livro de Lamentações, né? Pois é. É alimento saudável para a sua vida. Por quê? Porque aqui não é teologia do coach. Aqui não é teologia para massagear ego. Aqui não é teologia para dizer que você é a coisa mais linda e mais cheirosa do mundo. Aqui é a teologia para dizer que você precisa se aproximar de Deus como filho amado e receber a sua palavra e receber a sua orientação e também a sua exortação. Então nós temos que submeter nossa teologia à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura está soberanamente conduzindo toda a nossa teologia, conduzindo todo o nosso estudo. Nós estamos submetidos à palavra de Deus. Então nós temos que caminhar de acordo com o que a palavra de Deus tem para nós. E dentro do que ela tem para nós, tem também livro de Lamentações. Tem também esses textos aqui. Lamentações 3:24 diz, olha só: digo a mim mesmo, a minha porção, olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse assim, ó: não andeis solícitos, preocupados. Vocês sabiam que o mal do século, aquilo que tem atormentado na atualidade, de uma forma muito geral, é uma doença psicossomática chamada ansiedade. Vocês já deram uma pesquisada sobre os males que a ansiedade causa no ser humano? As chamadas sintomas psicossomáticos. Começa psicologicamente, ansiedade, ansioso em relação ao dinheiro, ansioso em relação ao ansioso em relação aos relacionamentos, ansioso em relação à política, em relação à economia, em relação às situações, em relação ao trabalho, e toda essa ansiedade vai cercando você. Você não consegue dormir direito mais, você não consegue mais estar calmo, tranquilo com seus pensamentos, meditar na palavra de Deus, sentir a presença de Deus, a presença suave de Deus, como Elias sentiu quando foi tomado de um ataque de ansiedade e fugiu para o deserto, se escondeu no Horebe, e Deus foi até ele, se manifestou como um vento impetuoso, se manifestou como fogo, mas posteriormente como uma brisa suave. Alguma coisa Elias sentiu, porque disse: Deus está nessa brisa, Deus está nessa brisa refrescante, Deus está nessa calmaria, nessa tranquilidade. Assim como Elias, você pode sentir o mesmo Deus que fala com você nesta noite, nessa brisa suave da palavra de Deus, indo até você e repreendendo toda ansiedade, repreendendo toda dor, todo medo, toda dúvida, repreendendo tudo aquilo que não pertence a Ele e que vai sair da tua vida agora em nome de Jesus.
repreendendo tudo isso. Jesus disse: não andeis ansiosos. Por quê? Porque os pássaros não plantam nem colhem, todavia Deus os alimenta. Os lírios dos campos não tecem nem fiam, todavia Deus os veste. Melhor do que Salomão. Então o Senhor Jesus Cristo disse: o Senhor teu Deus te proverá todas estas coisas. O Senhor teu Deus há de mister, há de providenciar. Confia na providência de Deus sobre a tua vida nesta noite, e diz como Jeremias, mesmo no texto de Lamentações, naquele contexto ele disse: o Senhor é a minha porção. E eu encerro aqui com esse texto: portanto nele porém, nele, no Senhor, não é na política, não é na economia, não é na história, não é nos homens, não é em nenhuma das situações. Nele porém a minha confiança. O Senhor é a tua porção. O Senhor é tudo que você. É isso aí, homem de Deus.